Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 22. Eu quero meditar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: fazendo um balanço da vida cristã. Esse é o tema sobre o qual nos propusemos a falar na manhã de hoje. Fazendo um balanço da vida cristã. Eu creio que vez por outra nós temos que parar para avaliarmos como nós temos vivido, como tem sido a nossa vida, se ela está agradável a Deus ou não, se de fato temos buscado fazer a vontade dele ou não. E eu penso que esse texto de 2 Timóteo, ele nos enseja esse tipo de leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 22. Quem puder ficar em pé, amém? Se não puder, fique assentado mesmo, o importante é que leiamos a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, amém? E vamos pedir que Ele bondosamente venha falar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Senhor, eu quero engrandecer o seu nome. Quero te louvar pela sua bondade, pela sua misericórdia, por essa igreja, família em Jesus existir, pela vida do Senhor, do seu servo, Senhor, o pastor Samuel, todos os demais irmãos, Senhor, líderes aqui, os membros desta igreja, os visitantes que aqui se encontram, que o Senhor abençoe a esta comunidade copiosamente com as suas bênçãos, e que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa nos instruir acerca destas verdades presentes nas tuas escrituras. Estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvirmos a sua voz. Queremos que a sua palavra seja a bússola que venha orientar a nossa vida, venha orientar os nossos caminhos, as nossas sendas, de modo que tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que pensarmos, possamos levar sempre em consideração a sua vontade expressa nas Escrituras Sagradas. Fica conosco e mais uma vez nos instrua nos teus caminhos e na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos agradecidos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por favor, podem se assentar. Meus irmãos, em 2 Timóteo, Paulo estava preso em algum calabouço ou masmorra romana por causa do Evangelho. Descobrimos isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. E também estava experimentando um processo judicial por causa da sua fé. Podemos depreender isso de 2 Timóteo 4,16, texto este que lemos agora.
E nesta circunstância, Paulo menciona que um irmão em Cristo chamado Onesíforo o havia visitado durante a sua prisão em Roma e durante outras prisões também sofridas por ele por causa do Evangelho. Isto aparece em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16 e 17. Tudo isso deve ter ocorrido, segundo normalmente compreendem os estudiosos, entre os anos 65 e 66 depois de Cristo. Normalmente acredita-se que Paulo ele tenha morrido por volta de 67, alguns colocarão 68 depois de Cristo. E portanto, nesse contexto desse trecho, dessa passagem bíblica que nós lemos, Paulo ele está no fim da sua vida, pois sabe que não sairá vivo de sua prisão em Roma. Então, ele aproveita os últimos momentos da prisão, os últimos momentos da sua existência terrena. Não sabemos se são dias, se são semanas, se são poucos meses, 1 ou 2 meses ou algo do gênero. Ele aproveita esses momentos para dar conselhos e fazer alguns pedidos ao seu discípulo, ao seu filho na fé Timóteo, e também aproveita a ocasião para fazer um balanço resumido da sua vida cristã. E é dentro desse contexto que 2 Timóteo é escrita. Portanto, nós estamos aqui diante de uma passagem absolutamente sui generis do Novo Testamento, porque nós encontramos aqui as últimas palavras, os últimos pensamentos, os últimos sentimentos, as últimas situações boas e mais adversas e positivas que de algum modo estavam presentes na vida deste homem de Deus, a quem devemos, pela graça divina, evidentemente, praticamente metade do Novo Testamento. E a partir dessa leitura e passando brevemente esse contexto para os irmãos, eu descubro algumas lições, alguns balanços que o apóstolo Paulo faz da sua vida, especialmente nessa trajetória derradeira, essa trajetória última da sua existência cristã. E imagino que ao lermos esse texto e ao meditarmos sobre ele, podemos também e devemos extrair preciosas lições para a nossa vida cristã cotidiana. Dentro desses balanços, eu gostaria de citar alguns deles e compartilhá-los com os irmãos. Eu descubro que o primeiro balanço que o apóstolo Paulo faz ao término da sua existência terrena é que a morte do cristão é um sacrifício a Deus. A primeira coisa que eu descubro, a primeira verdade presente por meio do texto da passagem que lemos, é que a morte do cristão é um sacrifício a Deus. Deus a considera como um sacrifício que chega até as suas narinas, usando aqui uma linguagem antropomórfica, uma linguagem figurativa. Vejamos o que diz o versículo 6, parte A. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Talvez a sua tradução também traga libação ou algo do gênero. A libação, meus irmãos, era uma oferta de bebida, particularmente de vinho, que era despejada ao pé do altar. Vemos isto em textos como Êxodo, como Números, capítulo 28, versículo 7, por exemplo. E essa libação, ela antecedia a oferta diária de vários sacrifícios que eram efetuados no templo de Jerusalém. E aqui, Paulo, ao usar essa linguagem, ele está comparando a aspersão do vinho ao pé do altar com o derramamento do seu sangue, ou seja, com a sua morte que se daria em breve. Mas é importante termos essa perspectiva paulina ou bíblica da morte, porque para Paulo a morte do cristão, ela tinha um significado maravilhoso. Era um sacrifício agradável diante de Deus, era algo que Deus apreciava e que ele tinha prazer em receber. Isso me faz pensar em outro texto veterotestamentário, no Salmo 116, versículo 15, onde o salmista diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Para nós, evidentemente, que ficamos quando um parente, quando um amigo querido, quando uma pessoa amada, um irmão em Cristo parte, é óbvio que nós sentimos uma dor muito profunda. É evidente que nós nos sentimos abalados, entristecidos por isso, mas da perspectiva de Deus, sob a ótica divina, a morte é algo positivo, porque ela não é um ponto final na nossa existência.
Pode ser aparentemente na nossa existência terrena, mas é apenas uma vírgula nos planos de Deus, porque deixamos de viver aqui na terra e de estar presentes na presença dEle aqui na terra para adorá-lo durante toda a eternidade, durante todo o mundo por vir. De modo que a morte para nós, ela tem outro significado, ela tem outra perspectiva, né? Para as pessoas que são céticas, para os ateus, para os incrédulos, para aqueles que têm a filosofia daquilo que mais ou menos diz, olha, morreu, acabou. Morreu as coisas por aqui, toda a nossa vida finda por aqui. Mas quando eu olho para as Escrituras, e particularmente para esse balanço último que o apóstolo Paulo faz da sua vida, eu descubro que a morte, da perspectiva de Deus e da ótica de Deus, é uma coisa absolutamente positiva e abençoadora. Porque deixamos de servi-lo na terra com irmãos e irmãs, queridos e queridas, e passamos a servi-lo na continuidade da nossa existência por toda a eternidade. E por isso que Paulo vê a sua morte como um sacrifício, como algo que agrada a Deus, como algo que tem um odor agradável às suas narinas, mais uma vez, fazendo uso dessa metáfora bíblica. A morte é algo importante para a vida do cristão, é algo importante. E nós deveríamos encará-la assim. É claro que, mais uma vez, a dor, a tristeza, há uma complexa mistura de sentimentos, especialmente negativos, angustiantes, aflitivos, que acompanham a vida daqueles parentes que ficam, dos amigos que ficam, mas o que nos importa é ter a percepção de Deus, e da ótica de Deus é algo positivo. Sempre que olharmos as coisas da nossa vida, coisas boas ou más, coisas positivas ou negativas que frequentemente nos acometem, quando nós as vermos, quando nós as enxergarmos a partir da perspectiva de Deus, sempre teremos a ótica mais adequada, sempre teremos a ótica perfeita, sempre teremos a maneira de olhar adequada quanto a questões que, apesar disso, podem nos parecer negativas ou prejudiciais. E na continuidade do texto, um segundo balanço que ele faz, além de fazer o balanço quanto ao fato de a morte do cristão ser vista como um sacrifício a Deus, o segundo balanço que ele faz é absolutamente importante, todos eles evidentemente. O segundo balanço é: o meu dever foi cumprido. Aquilo que Deus me incumbiu de fazer, aquilo que Deus me delegou como tarefa enquanto nessa existência, eu cumpri. Com a graça de Deus, é verdade, com a ajuda de Deus e de muitos irmãos, é verdade, mas a obra que Deus me delegou, eu a concluí. Veja o que diz o versículo 7, um versículo muito conhecido e com lições maravilhosas. O versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo usa 3 metáforas. A primeira delas, a metáfora do bom lutador, combati o bom combate. É como se ele fosse um pugilista. Na segunda metáfora, ele usa aqui a característica de um corredor no atletismo. Ele diz: acabei a carreira, eu concluí, cheguei à linha final. E na terceira metáfora, ele usa aquele aspecto do administrador. Ele diz: eu guardei a fé. Com as metáforas, meus irmãos, do lutador e do corredor, Paulo nos ensina que a vida cristã é uma vida de esforço, perseverança e luta. E com a metáfora do administrador, Paulo nos mostra que teremos de prestar contas a Deus pela fé que Ele nos deu para vivermos durante a nossa vida terrena. Paulo estava dizendo: no fim da minha vida, eu faço um balanço positivo. Eu posso ter começado mal como perseguidor da igreja, conforme nós lemos em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, mas estou terminando bem como um servo fiel de Jesus. E aqui, meus irmãos, me permitam dizer que na vida cristã é melhor terminar bem do que começar bem e ao longo da jornada ter os seus trancos e barrancos, os altos e baixos, e eventualmente apostatar da fé, abandonar a Jesus e assim por diante. Não importa como nós começamos. Eu creio que talvez, se não todos aqui presentes, grande parte, começamos como não cristãos. Talvez um ou outro tenha tido o prazer de nascer num lar evangélico com pais
talvez pastores, pais piedosos de oração, afeitos à leitura bíblica, enfim, sempre foram criados no ambiente cristão. Mas eu tenho para mim, talvez, claro, eu possa estar enganado, mas muitos de nós, em algum momento da nossa vida, nós começamos de uma forma muito ruim, péssima na verdade. Eu não sei vocês, mas esse foi o meu caso. Eu tenho 46 anos de idade, me converti com 19 para 20, portanto tenho cerca de 25 anos e meio. E quando eu olho para a minha vida pregressa antes de Cristo, eu me sinto absolutamente encabulado, envergonhado por aquilo que eu fiz. E eu entendo mais ou menos aquilo que Paulo diz aqui, porque Paulo ele foi um perseguidor da igreja. Em Atos 9, versículos 1 e 2, ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Em Atos, no capítulo ali, no contexto dos capítulos 7 e 8, ele consentiu com a morte de Estevão. Então ele era uma pessoa má, um perseguidor da igreja. Mas quando eu olho para esse texto, eu descubro que não importa como nós começamos, importa como nós terminamos. E se nós terminamos com Jesus adorando a Deus, fiéis à sua palavra, temendo e adorando e fazendo tudo isso com base na sua graça, então que o nome dele seja glorificado. Há 25 anos e pouco atrás, 26, meus irmãos, eu cheguei a ser já, infelizmente, expulso de algumas igrejas. Eu entrava em igrejas para zombar do pastor, fui expulso da Universal algumas vezes. Entrava lá, as pessoas tinham suco de uva, ali o pãozinho no dia da ceia. Entrava com alguns amigos meus, abria a garrafinha enquanto todo mundo estava de olhos fechados. Aprontava para bagunçar, eu queria fazer chacota das coisas de Deus, né? Eu tinha amigos e eu dizia, olha, nessa vida eu posso ser tudo, posso ser o pior dos drogados, posso ser o pior dos marginais, mas jamais serei crente. Não quero ter nada com esse povo. E olha quem hoje está aqui vos falando. Deus é gracioso, amém? Deus é maravilhoso. Hoje dou aula em seminários, ajudo a treinar pastores, líderes de várias denominações, em vários contextos. Amo a Deus do mais profundo do meu ser. E quando eu olho para Paulo, eu vejo e falo, Senhor, me perdoe por todos aqueles anos em que eu fiz coisas que te desagradaram, que te entristeceram, que foram mácula para o seu povo, onde eu não entendi essas coisas, mas eu te agradeço. E a minha oração envolve esse texto de Paulo: ajude-me a combater o bom combate, a concluir a minha carreira e a guardar a fé. Seja comigo, Deus, me ajude a terminar bem a minha trajetória cristã. É aquilo que há de mais importante na nossa vida, meus irmãos. Não importa como você começou, importa como eu e você, com a graça de Deus e somente com o auxílio da graça, terminaremos. Talvez alguns aqui tenham começado muito mal, como estelionatários, como pecadores, como prostitutas, como drogados, enfim, como ímpios. Não importa o tipo de pecado, tudo isso fora do contexto cristão é algo desagradável a Deus, mas Deus, pela sua graça, nos resgatou, nos trouxe até Ele, e agora a nossa oração é para que Ele nos conserve, para que nos guarde, porque nós queremos concluir a nossa fé e sermos por Ele abençoados, não somente aqui, mas durante toda a eternidade por vir. E esse texto aqui é maravilhoso. Já me perguntaram, abrindo aqui um pequeno parênteses nessa nossa fala, na nossa mensagem, e tem a ver com, mas tem a ver com a vida do apóstolo Paulo. Já me perguntaram qual seria a natureza do espinho na carne do apóstolo Paulo. Aliás, seminarista ou cristãos, de forma geral, sempre são curiosos. Isso é muito bom, né? Devemos ser curiosos para as coisas de Deus, querendo sempre nos aprimorar nesse conhecimento. E nós não sabemos se houve algo físico, se houve uma enfermidade, alguma situação que Deus enviou para que ele, ali no contexto de 2 Coríntios 12, fosse uma pessoa mais humilde, tudo. Claro que esse é o propósito, mas a natureza deste espinho, se era algo físico, se era algo mental, psicológico, nós não sabemos. Mas eu tenho uma hipótese, e aqui é uma hipótese, não é uma verdade absoluta, é uma hipótese. Eu penso que quando Paulo olha para o passado da sua vida, e ele foi um feroz perseguidor da igreja, eu creio que por mais que ele fosse convertido e fosse de fato um homem de Deus,
sempre pesava ali na consciência o fato de ter sido um perseguidor da igreja de Cristo. Isso é interessante porque no outro texto de Timóteo, ainda no contexto de Timóteo, ele vai dizer: olha, eu sou um apóstolo, mas não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Talvez mesmo salvo, mesmo regenerado, mesmo abençoado, um fardo ele levava na sua vida, que era essa culpa por ter perseguido a igreja. Isso talvez me ajude a explicar porque Paulo nós não vemos ele descansar nas suas viagens missionárias. Ele faz a primeira viagem, depois vai para a segunda, volta para confirmar os irmãos, funda as igrejas, vai para Corinto, vai para Listra. Em Listra ele é apedrejado, ele é tirado, ele é arrastado, tido como morto. Ele levanta, em vez de ser consolado, ele consola os irmãos, sendo que ele é que for apedrejado, e ele não tem descanso. Ele sempre quer servir a Deus e ganhar o máximo possível de almas para Cristo. E eu tenho por mim que, claro que isso é o chamado de Deus na vida dele, é a graça de Deus, mas tenho por mim que parte disso talvez se dê porque ele se sentia culpado por ter perseguido profundamente a igreja de Cristo no passado. Então é como se ele pensasse: meu Deus, o que eu posso fazer para compensar os anos perdidos? O que eu posso fazer para mais ou menos equilibrar esses pratos da balança e tentar recuperar tudo aquilo que fiz e que foi absolutamente desagradável a Deus? E ele pensa: eu vou ter que me gastar e me deixar gastar, eu vou consumir a minha vida, mas vou pregar nos 4 cantos deste mundo, vou pregar para judeus, para gentios, eu vou fazer a obra do Senhor. Ele quer recuperar o tempo perdido. Mas isso tem a ver com essa perspectiva que nós aqui colocamos: o meu dever foi cumprido. É um balanço muito importante. Meus irmãos, se eventualmente fechássemos os nossos olhos hoje, se você soubesse que eventualmente partiria desta vida, que o seu prazo aqui, a sua data de validade em termos terrenos já estivesse vencendo, será que você poderia dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé? Você poderia fazer essa autoanálise, você poderia fazer esse balanço da sua vida? Eu creio que isso é algo muito importante. Nós vivemos e fazemos planos como se fôssemos viver mais 15, 20, 30, 50 anos, e pode ser que isso ocorra com o auxílio da graça de Deus, mas pode ser que simplesmente hoje seja o nosso último dia de vida. E eu pergunto: que balanço você faria da sua vida cristã se hoje, se no domingo que vem fosse os últimos dias, você tivesse a última semana da sua vida? Isso nos conduz a um terceiro balanço que Paulo faz, que tem relação com o primeiro ponto que nós mencionamos. E o terceiro balanço é: algo melhor me espera além desta vida. Algo melhor me espera além desta vida. Veja o que diz o versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No atletismo greco-romano antigo, os vencedores das competições costumavam ganhar uma coroa de louros que, obviamente, com o passar do tempo, murchava e estragava. A recompensa dos homens, meus irmãos, é sempre pobre, é temporária, mas a recompensa de Deus é rica e duradoura, é eterna, ela não murcha, ela não estraga, ela é para sempre. E Deus, que não é mesquinho, não recompensa apenas os primeiros colocados na carreira cristã. Paulo diz que a coroa da justiça está guardada não somente a ele, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, a vinda de Jesus. Se você ama a vinda de Jesus, há uma coroa incorruptível que está reservada para você. Esta coroa, ela não murcha, ela não se deteriora, ela não estraga, ela não apodrece, ela não sofre os efeitos deletérios do tempo. Essa coroa, ela está guardada para mim e para você pela graça de Deus no céu. De modo que o terceiro balanço de Paulo é: algo melhor me espera além dessa vida. É como se ele pensasse: estou sofrendo agora nesta masmorra, nesse calabouço, nesta prisão, estou passando por momentos difíceis, experimentarei momentos difíceis, segundo reza a tradição. Paulo, ele morreu decapitado por ordens de Nero, né? Dizem alguns, existem outras teorias possíveis, mas ele sabe que ele está no final da vida dele.
Mas quando ele faz um balanço, e nesse contrapeso ele coloca esta vida, comparando-se com a outra, ele diz: algo melhor me espera além desta vida. Em outro dos textos bíblicos, escritos por ele mesmo, no texto ali de 2 aos Coríntios, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu fico imaginando Paulo dizer isso. Paulo não era normal. Quando você olha para a sua vida, ele vai dizer, em outro contexto de Coríntios, ele diz: em naufrágios muitas vezes, com perigo ali entre os falsos irmãos muitas vezes, em jejuns muitas vezes, sendo traído e abandonado pelos seus irmãos, ou supostos irmãos, pseudo-irmãos, várias vezes. É um homem que experimenta muitas vicissitudes, muitas adversidades, muitos problemas na vida, mas ele chama tudo isso de a nossa leve e momentânea tribulação, porque para Paulo, algo infinitamente melhor o aguarda além desta vida. Amém? Existem cristãos que infelizmente eles vivem depositando todas as suas fichas nas coisas dessa existência terrena. Meu irmão, nós não sobreviveremos a isso. Todos nós vamos partir. Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Nós esperamos algo que está infinitamente além das coisas deste mundo, algo que não se corrompe, algo que não se deteriora, algo que não estraga. A nossa fé está em Deus, na eternidade com Ele, com irmãos queridos, adorando e servindo aquele que nos criou, aquele que não tinha nenhuma necessidade de nos criar, mas nos criou graciosamente porque quis compartilhar o cosmos dele, o universo dele, esse planeta criado bondosamente por Ele, poderosamente por Ele, a fim de que simplesmente pudéssemos nos admirar, maravilhados pela grandeza da sua criação. Amém? Mas há algo melhor que nos espera. E na continuação do texto, um quarto balanço que Paulo faz é este: várias pessoas passaram pela minha vida. No final da vida ele se lembra que teve gente muito boa que o acompanhou, mas existiram alguns malas ali que entraram também no meio. A nossa vida também é assim. Várias pessoas passam na nossa vida, na nossa existência. Pessoas que contribuem e que somam. Pessoas que às vezes nos decepcionam. E enquanto pecadores, nós também, para sermos francos, decepcionamos a muitos. Devo talvez ter entristecido muitas pessoas por N fatores. Mas olha o que diz o texto. Paulo, no fim da sua carreira cristã, da sua existência humana, ele chega à seguinte conclusão: durante os meus anos de fé, muita gente passou pela minha vida, e algumas dessas pessoas foram importantes a ponto dele citá-las pelo nome. Veja o que ele diz ali: Crescente e Tito, no versículo 10, dentro do contexto que lemos de 2 Timóteo 4. Crescente e Tito no versículo 10, Lucas e Marcos no versículo 11, Tíquico no versículo 12, Carpo no versículo 13, Prisca, Áquila e Onesíforo, versículo 19, Erasto e Trófimo, versículo 20, e Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia no versículo 21. Só que além destas pessoas que muitos somaram no seu ministério, ele também diz que algumas pessoas o decepcionaram. E Paulo, que pelo menos na sua época não tinha aquele tal do politicamente correto, ele as cita pelo nome, ele dá nome aos bois. Algumas pessoas o decepcionaram e ele diz: Demas no versículo 10, Alexandre o latoeiro, ou hoje numa boa tradução poderíamos dizer Alexandre o funileiro, aquele que trabalhava com ferro, com metal, e todos aqueles que não estiveram presentes em minha vida quando mais precisei deles, no versículo 16. Paulo diz: quando eu participei ou experimentei a minha primeira audiência no contexto romano, no tribunal romano, porque ele fora preso devido à pregação do evangelho, muitas pessoas que até então eram meus irmãos e irmãs, viraram-me as costas e não estavam ali presentes. A nossa vida, meus irmãos, ela é composta de relacionamentos. Algumas pessoas surgem na nossa vida para acrescentar algo de muito importante. Outras pessoas, às vezes, surgem para nos atrapalhar. Às vezes para criar mais percalços, obstáculos no caminho. Mas a vida cristã é o resultado de relacionamentos interpessoais, tanto abençoados e abençoadores, como outros, talvez nem tanto.
Na vida cristã nós experimentamos altos e baixos. Às vezes nós temos irmãos queridos, com quem podemos contar em momentos de alegria, quando tudo vai bem, quando temos talvez uma angústia, e são irmãos de oração, que nos aconselham, estão ombro a ombro conosco, choram conosco, se alegram conosco, mas a verdade é que vez por outra, nós encontramos malas também na vida cristã. Talvez nós mesmos sejamos malas na vida de outros irmãos e irmãs queridos e queridas. Mas Paulo faz esse balanço, ele fala, olha, muita gente boa e algumas talvez nem tão boas assim passaram pela minha vida, mas que Deus abençoe a todas elas. Amém? Faz parte da vida cristã. Um quinto balanço. Este é um traço maravilhoso da perspectiva de Paulo, e eu diria, na verdade, de todo verdadeiro cristão. Um quinto balanço que ele faz é: nunca é tarde demais para mudar de opinião. Nunca é tarde demais para mudarmos de opinião. Veja o que diz o versículo 11, parte B, ainda de 2 Timóteo 4. Toma Marcos, Paulo referindo-se ali a Timóteo, conversando com ele sobre esses contextos últimos da sua vida, ele diz para Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Meus irmãos, se nós olharmos para o texto de Atos 15, versículos 36 a 41, nós veremos que Paulo ele teve uma briga com Barnabé. E alguns vão minimizar isso e dizer, não, foi uma mera divergência de opiniões. Não, o negócio, o caldo engrossou mesmo. Só que quando Paulo chega no final da sua vida, e eu acho interessante porque quando nós sabemos que estamos nos momentos últimos da nossa existência, nós acabamos nos tornando mais flexíveis, né? Nos tornamos mais perdoadores, né, com relação a isso, ou nos tornamos até mesmo mais cristãos. Falamos, olha, eu errei, eu pisei na bola, mas hoje eu reconheço o meu erro. E eu acho isso maravilhoso na vida de Paulo. Para nós entendermos o que ele diz aqui no versículo 11, parte B, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil, muito útil para o ministério. Como eu disse, nós temos que retroceder a Atos 15, versículos 36 a 41, só quero ler para ambientar os irmãos. Vejam o que diz o texto, Atos 15, 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ele era incansável na pregação do Evangelho. E olha o que diz o texto. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, que era o seu parente. Leva o meu parente, leva ele, que esse moço não é porque é meu parente não, mas é gente boa, é moço de Deus, é de caráter, tem bom testemunho, conhece a palavra, leva ele. E olha o que diz o texto. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele, isto é Marcos, que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, não é uma divergência de opinião, houve quebra-pau. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Teve um quebra-pau com Barnabé. O apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era pecador, meus irmãos. Mesmo porque crentes regenerados, já salvos, lavados e remidos no sangue precioso e glorioso de Cristo, continuam a ser pecadores. Continuam a ser. Não pense que quando somos regenerados, recebemos um dom mágico, místico da impecabilidade. Agora eu não peco mais. Agora eu terei uma santidade que, olha, não chegue perto de mim, porque eu serei como Moisés, vai brilhar o meu rosto, vai brilhar as minhas mãos, quer dizer, eu terei uma certa pureza que nenhum outro reles mortal terá. Ele é um pecador, mas sabe o que eu aprendo com Paulo? Ele sabe admitir os seus erros, ele sabe mudar de opinião quando é necessário, ele sabe reconsiderar os seus valores quando ele admite que errou, quando ele tem a percepção de que errou. E agora, se em Atos 15, 36 a 41, como lemos, ele deixou Marcos para trás e brigou com Barnabé, que era o seu parente, agora em 2 Timóteo 4,11 ele diz, toma Marcos e traga-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Ele está dizendo, eu errei,
eu errei. E eu quero consertar o meu erro. Enquanto é tempo, eu estou no final da minha vida nessa masmorra, na prisão, mas nunca é tarde, evidentemente, enquanto estamos vivos, para reconsiderar determinadas crenças, determinados valores, determinados erros que cometemos, fazermos a nossa meia-culpa e, portanto, nos arrependermos e experimentarmos mudança de vida. Tem pessoas que são muito turronas, né? Nasci assim e vou a ser assim. Não é? Minha mãe, que não está aqui conosco, está lá, está em casa agora, ela, a vida inteira, sou católica e vou morrer católica e não sei mais o quê. E num dia que eu estava subindo para pregar na igreja, uma igreja onde nós ali pertencemos, na Vila Califórnia, em São Paulo, nesse dia o carro quebrou, eu ia pregar, quer dizer, um dia que deu tudo errado, né? Aí o carro quebrou, eu falei, poxa, vamos ter que ir antes para a igreja, e tinha uma ladeira bem grande, né? Alguns quarteirões, falei, vamos antes, meia hora para chegarmos lá e tudo, e vamos lá. E nesse ínterim, quem foi comigo acompanhando? Minha mãe. Não queria de jeito nenhum ir para a igreja, e ela não sabia que eu ia pregar, e ela foi o caminho todo criticando o pastor e crente. Pastor é tudo ladrão, vai dar dízimo para pastor, esses pastores roubam, a igreja não presta. E eu tinha convidado ela para ir, ela nunca queria ir, e nesse dia quis ir. E aí foi comentando, e ela não sabia o que eu ia pregar, e olha o tema da minha mensagem, Efésios 4:26, ali no contexto, não deis lugar ao diabo, olha só. E ela falando e eu orando, eu falei, Senhor, me ajuda a não dar lugar, porque senão eu vou contradizer a minha pregação, me ajude aí, Senhor, me alivia a barra, né? E aí quando eu preguei, o tema foi esse, não deis lugar ao diabo, e eu fui citando exemplos de pessoas que deram lugar ao diabo, que se deram mal, aqueles que resistiram a ele se deram bem, fui dando exemplos na Bíblia, e no final fiz o apelo, e confesso que meio nervoso devido a essa conversa amistosa que tivéramos lá. Aí fiz o apelo, aí veio uma pessoa, veio outra, e lá embaixo vem a baixinha andando e chorando. Minha mãe tem 1,48 m, uma anãzinha assim, pequenininha. Aí ela veio à frente chorando, entregou a vida dela para Jesus. Eu estou dizendo isso porque nunca é tarde para nós mudarmos de opinião. É claro que ninguém crê em Cristo porque quis mudar de opinião. Nós cremos em Cristo por causa da graça. A graça de Deus operou no nosso coração, trabalhou no nosso coração. Mas eu acho maravilhoso nós mudarmos. Sempre que isto for possível e necessário, nós temos condições de rever certos conceitos, certas atitudes e reconsiderarmos o nosso caminho. Talvez estejamos aqui com algumas pessoas que, devido a algo que ocorreu lá atrás, não sei se há semanas, há meses, talvez um irmão possa não conversar bem com o outro aqui, não sei, não conheço aqui ninguém, a vida de ninguém, mas talvez hoje seja um bom momento para você reconsiderar aquilo que ocorreu. Talvez hoje seja um bom momento para você pedir desculpas, para você se arrepender dos seus pecados, para chegar para essa pessoa com humildade e falar, olha, naquele dia eu falei para você coisas que não deveria falar e eu sei que te magoei. Aquele dia talvez eu tratei de uma forma meio ríspida, com a qual não deveria ter tratado, mas enfim eu tratei, e hoje eu revejo os meus erros e te peço perdão. Talvez hoje, enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto temos saúde, enquanto temos condições, hoje talvez seja um maravilhoso momento, uma maravilhosa oportunidade que Deus nos dá para revermos certos conceitos e simplesmente nos perdoarmos uns aos outros. Quanto a uma palavra maldita, quanto a um comportamento ali inadequado, nunca é tarde para nós nos arrependermos de nossas falhas, de nossos erros e de nossos pecados. Amém? Eu aprendo isso com o apóstolo Paulo. Apóstolos erram, pelo menos o apóstolo Paulo aqui ele erra, são pecadores, mas ele reconsiderou o seu caminho, e sem dúvida alguma Deus o abençoou. Amém? Também descubro um sexto balanço que Paulo faz, bem prático, e este sexto balanço é: eu devo cuidar do meu corpo físico, devo cuidar do meu corpo, da minha saúde. Vejam o que diz o versículo 13, parte A: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo.
A capa era uma longa peça de roupa externa, feita de uma única peça, uma peça inteiriça, que tinha um buraco no meio para passar ali pela cabeça, algo bem rudimentar, né? E era usada para proteção contra o frio e a chuva, particularmente durante as viagens. Pode ser que Paulo tenha sentido a sua necessidade de usar essa capa porque o inverno estava chegando e o calabouço, a prisão onde ele estava, deveria ser um ambiente muito frio. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que, como tudo aquilo que Deus criou é sagrado, o que inclui o nosso corpo, então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado do nosso corpo da melhor maneira possível enquanto estivermos neste mundo. Devemos nos alimentar bem, dormir o suficiente, fazer exercícios físicos dentro do possível, ter momentos de lazer, evitar o estresse sempre que possível, evidentemente, e assim por diante. Em outras palavras, a sua saúde física é absolutamente importante, não só para você, para Deus, para a sua comunidade. Porque como Deus irá usar pessoas se elas estiverem profundamente doentes? Claro que Deus usa quem Ele quiser e como quiser, mas quero dizer que quanto mais saudáveis formos, mentalmente e fisicamente, mais poderemos ser instrumentos para abençoar a nossa comunidade, abençoar a sociedade e para a glória do próprio Deus. Então, meu irmão, cuide do seu corpo, cuide do seu físico, cuide daquilo que você come, daquilo que você bebe, dos horários de sono, cuide da sua vida, porque a sua vida é o veículo, é o instrumento que Deus usa neste contexto em que vivemos para abençoar a vida de outros e para abençoar a sua própria vida, sua família e assim por diante. Amém? Isso nos leva a um outro ponto, que agora é o contraponto do aspecto físico, o aspecto espiritual. Um sétimo balanço que eu descubro nesse texto é que Paulo é como se ele pensasse: também devo cuidar da minha vida espiritual. O versículo 13, parte B diz: quando vieres, traze os livros, principalmente os pergaminhos. Há muita dúvida entre os estudiosos sobre a natureza desses livros e pergaminhos que Paulo pede a Timóteo para que ele trouxesse durante a sua prisão em Roma. Alguns vão entender que eram pergaminhos sobre assuntos quaisquer, sobre literaturas quaisquer. Outros, todavia, eu particularmente sou propenso a entender isso, entendem que eram trechos, talvez rolos, manuscritos do Antigo Testamento. É como se ele dissesse: olha, estou no final da minha vida, mas além de me preocupar com o meu corpo, trazendo essa capa para me proteger do frio, talvez da umidade do calabouço, me traga as Escrituras, porque eu quero ter a minha mente embebida e saturada com a palavra de Deus. Não é porque eu estou partindo deste mundo que terei uma vida desleixada. Eu quero tê-la embebida, concentrada em Deus, na sua palavra, nas suas Escrituras sagradas. Irmãos, não adianta nada nós cuidarmos do corpo, da capa, se nós não cuidarmos do espírito por meio dos pergaminhos, por meio das Escrituras. O Deus que se preocupa conosco holisticamente, totalmente. Ele quer, deseja o nosso bem-estar físico, emocional, mas também deseja o nosso bem-estar físico espiritual. Portanto, medite nas Escrituras, leia as Escrituras, amém? Se submeta a elas, a fim de que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida. Quando eu olho para a vida de Jesus, Ele me serve como paradigma desse aspecto, porque Jesus, Ele começa e termina a sua vida tendo a sua mente embebida nas Escrituras. Jesus, Ele começa o seu ministério público na tentação ali no deserto, em Mateus 4 e também em Lucas no capítulo 4, vencendo o diabo por meio de citações de 3, 4 trechos de Deuteronômio. E até mesmo quando ele está na cruz e quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22, ele começa e termina o seu ministério citando as Escrituras. É claro que na cruz ele não simplesmente as cita, ele vivencia aquele momento, mas as Escrituras são importantes para ele, a ponto dele dizer em trechos, como o texto maravilhoso, conhecido de Mateus 11, quando ele diz lá: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. O jugo, na percepção rabínica, judaica, referia-se a um conjunto de ensinamentos de um determinado rabi.
Às vezes nós olhamos ali jugo e entendemos que ele está usando a linguagem do jugo colocado entre os animais, mas não. Na literatura rabínica vemos isso em textos apócrifos, como Eclesiástico, como em outras passagens ali na tradição rabínica. O jugo referia-se ao corpo de ensinos, ao conjunto de crenças que um determinado rabino ou uma escola rabínica advogava. E ele diz ali que nós encontraremos descanso para as nossas almas quando o jugo dos seus ensinos estiver sobre nós. E para isso nós devemos ler as Escrituras, devemos nos submeter a elas, devemos estudá-las e devemos sobretudo praticá-las, a fim de que sejamos grandemente abençoados por Deus. Amém? Mais uma vez, e caminhando quase para o término, um oitavo balanço que eu descubro nesse texto, um balanço que Paulo faz, é o seguinte: não devo alimentar o sentimento de ódio. Percebam que instantes atrás, minutos atrás, eu mencionei aos irmãos vários nomes que Paulo cita, vários nomes aos quais ele ali é agradecido, aquelas pessoas ali representadas por aqueles nomes. Mas diante dos problemas difíceis que ele teve ao longo da sua trajetória cristã, eu descubro que ele é uma pessoa que não armazena o ódio, a raiva, a ira no seu coração. Vejamos o que diz os versículos 14 e 16, uma parte do 14 e o 16, dentro ainda de 2 Timóteo 4. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, quando ele estava diante do tribunal no contexto romano. Antes todos me desampararam. Qual é a reação dele? Ah, Senhor, queima eles aí, né? Que todos eles vão arder lá no inferno. Qual é a resposta dele? Que isto não lhe seja imputado. Meus irmãos, Paulo, apesar dos seus trancos e barrancos, Paulo era crente. Paulo era crente. Ele diz: uma série de pessoas me causaram uma série de problemas, uma série de situações adversas, mas Senhor, não impute isso sobre eles. A mesma fala de Cristo na cruz, quando ele diz: olha, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo teor, esse mesmo conceito está presente ali na sua fala, quando ele diz: Senhor, muita gente pisou na bola comigo e me abandonaram quanto mais delas precisei, mas Senhor, que isto não lhe seja imputado. Perdoe eles, Senhor. Há pessoas que passam os anos na vida, ao longo da vida cristã, tem 10, 20, 25, 30, 50 anos de igreja, 60, estão beirando ali a Metusalém, mas o sujeito ainda guarda mágoas de coisas que aconteceram há 58 anos e meio atrás na sua vida. Tem gente que não aprende a perdoar. Mais uma vez o tema do perdão. Tem gente que não aprende. Meu irmão, perdoar não envolve ter uma amnésia súbita. Do nada eu esqueci dos males que me foram feitos. Claro que não. Do nada eu tive um Alzheimer súbito e eu me esqueço de tudo, de todos, de tudo que aprontaram comigo. É claro que não. A ideia do perdão não significa se esquecer do conteúdo da ofensa praticada, mas envolve a decisão de querer deixar isso para trás. Eu lembro do que foi feito contra mim, que me magoou, que me entristeceu, mas eu não vou mais levar isso em consideração, porque agora em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, inclusive estes relacionamentos talvez conturbados com fulano, cicrano, beltrano e assim sucessivamente. Amém, meus irmãos? Isso me lembra o texto de Efésios, citei agora, né? Eu citei na verdade Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Mas um versículo antes, Efésios 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permita que o dia termine com você ainda dando guarida no seu coração àqueles sentimentos de mágoa para com a pessoa que talvez eventualmente te ofendeu mesmo, te machucou, te magoou e assim por diante. Eu vejo aqui na palavra de Paulo uma palavra maravilhosa de perdão. Nós cristãos precisamos muito disso hoje. Amém? Nós não precisamos apenas do perdão de Deus, claro que é o mais importante de todos, precisamos sobretudo do perdão dele, mas precisamos também nos perdoar uns aos outros. Amém?
Eu tenho passado por algumas igrejas e tenho visto situações onde pessoas quase não se falam, quase não convivem, por rusgas, por picuinhas, por desafetos e de coisas banais, por coisas ridículas, absurdas assim, de tão imbecis que são, coisas que, sabe, não fazem sentido, e as pessoas acalentam aquilo e levam aquilo adiante. E quando eu olho para Paulo, eu me lembro que ele disse: olha, que isto não lhe seja imputado. Quanto mais precisei deles, eles viraram as costas para mim. Mas que Deus abençoe eles. Amém? Precisamos pedir que Deus nos dê um coração perdoador, em nome de Jesus. Amém? Em nome da unidade da igreja, do corpo de Cristo, para que a igreja cresça, floresça, amadureça, seja abençoada, para que a nossa vida seja abençoada. Nós precisamos disso. E isso nos conduz ao penúltimo ponto, estamos quase concluindo. Em nono e penúltimo lugar, o nono balanço que Paulo faz da sua vida é: Deus sempre esteve presente na minha vida. Você vê que vimos um monte de problemas, de perrengues que ele experimenta, mas o penúltimo balanço é: Deus sempre esteve comigo apesar de tudo. Vejam o que dizem aqui os versículos 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, apesar da ausência dos amigos, irmãos em Cristo, em um momento crítico de sua vida, quando ele está perante o tribunal, Paulo nunca experimentou a ausência de Deus em sua vida e ministério. Ele diz: o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Eu passei por desamparo de algumas pessoas, eu experimentei isso, mas o Senhor sempre esteve presente comigo. Na minha vida, sempre esteve presente. Isso me faz pensar naquele texto de Gênesis, no capítulo 39, quando José é levado à prisão, mas durante 3 vezes lemos no capítulo: mas o Senhor era com ele, mas o Senhor era com ele, mas o Senhor era com ele. Podemos experimentar uma série de reveses na vida. Na verdade, nós experimentaremos muitas adversidades na nossa vida. Mas, meu irmão, se o Senhor estiver com você e comigo, nós tiraremos isso de letra, porque se Ele é conosco, quem será contra nós? E nós seremos efetivamente e graciosamente por Ele abençoados. Podemos experimentar decepções de pessoas nessa vida, e frequentemente e fatalmente experimentaremos. Mas Deus nos promete nas Escrituras que estaria e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para Deus não existe sábado, domingo, feriado, momentos mais propícios ou menos favoráveis. Deus está conosco sempre, e porque Ele está conosco e a sua graça nos envolve e a sua misericórdia nos acompanha, podemos ter a certeza de que seremos abençoados, apesar dos altos e baixos que a vida cristã nos apresenta diariamente. Se Ele está conosco, então nós seremos sem dúvida alguma abençoados. Amém? Finalmente, em último lugar, o 10º e último balanço que Paulo faz da sua vida, nesses últimos momentos, e tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar, já antecipando esse ponto. Na vida existem vários reveses que nós experimentamos. Na vida cristã, sem dúvida alguma, experimentaremos vários reveses. Veja o versículo 20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Esse texto sempre chamou a minha atenção. Em Atos 19, versículos 11 e 12, nós lemos que Deus, pelas mãos de Paulo, Ele fazia maravilhas extraordinárias, de modo que lenços, aventais se levavam do seu corpo, eram lançados nas pessoas, e as enfermidades fugiam, os espíritos malignos saíam. Deus usou a vida de Paulo para curar pessoas, para libertá-las, mas agora Ele deixa um amigo doente, Ele deixa Trófimo doente em Mileto. E por algum motivo que não nos é dado, por alguma razão que não nos é fornecida, Ele não consegue curar o seu amigo, seu irmão em Cristo, Trófimo. Irmãos, nem sempre tudo dará certo, perfeitamente adequado, ocorrerá do jeitinho que nós queremos na vida cristã. Há momentos em que oraremos e Deus curará.
Há momentos em que pregaremos e pessoas se converterão. Haverá momentos em que choraremos juntamente com as pessoas e elas serão consoladas, mas haverá momentos em que oraremos, clamaremos, experimentaremos vigílias e outras coisas, mas Deus, por motivos que lhe competem e que nos são ocultos, não quererá agir. Talvez porque aquilo, evidentemente, não fará parte dos seus propósitos. E quem diz que Deus não pode ser glorificado também por meio da nossa doença? Pensamos que Deus só seja glorificado, ou só seja soberano quando nos cura, quando nos sara, quando abre portas de emprego, quando faz coisas que nos são positivas ou agradáveis, mas quem é que diz que Ele também não pode ser glorificado quando experimentamos reveses e profundos reveses na vida? Tem uma frase do C.S. Lewis, não sei se eu a citei aqui na outra vez que estive, gosto muito dela, mas C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, ele, se você não leu, leia esse livro, O Problema do Sofrimento, é um livro fininho, vocês não vão demorar mais do que, se pegarem numa batida, só mais do que 3 horas para lê-lo. E ele diz lá: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o seu megafone, é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Que passagem interessante, que pensamento interessante, né? Ele sussurra em nossos prazeres. O que quer dizer isso? Quando tudo vai bem na nossa vida, a voz de Deus é como um sussurro, ela é quase algo imperceptível, nós quase não a ouvimos, mas experimenta sofrer, vai parecer que Deus está gritando. Experimenta passar por uma adversidade, por uma enfermidade, por um desemprego, por um problema familiar, por alguma situação mais grave na família, no casamento, para ver se a voz de Deus, ela não será mais intensa e mais profunda no seu coração. Aliás, alguém já disse que às vezes nós só lembramos de fato de Deus, que Deus existe quando estamos doentes, porque acamados somos forçados a olhar para cima, e a olhar para o alto, talvez nos lembremos que há um Deus todo-poderoso, que pode nos perdoar, pode nos curar, pode nos abençoar, pode nos restaurar para a sua glória. Amém? Mas não desprezemos os elementos que Deus usa. Ele pode muitas vezes fazer uso do sofrimento ou de dor para de algum modo nos abençoar. Não sabemos por quê Trófimo ficou doente em Mileto, não sabemos por que Paulo não o curou, se Paulo orou por ele ou não. Se ele orou, ele não foi curado, ou se Deus não quis que orasse ou não quis curá-lo, nós não sabemos porquê, mas fato é que na vida cristã nós experimentamos ou experimentaremos com frequência altos e baixos. Mas se Deus é conosco, que Ele seja louvado por isso, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Espero que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra de algum modo penetre no seu coração, que transforme a minha e a sua existência. Que aprendamos com Paulo a fazermos um balanço da nossa vida. Eu creio que isso é muito importante. Paulo, em outro contexto, quando escreve aos Coríntios, ele também diz isso, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se é que permaneceis na fé. Que palavra dura, forte, né? Mas eu creio que isso é importante, meus irmãos. Nós vivemos numa época, infelizmente, de cristãos muito melindrosos. Cristãos que só falta vir com a caixinha lá, né, de papelão, cuidado frágil. Choram com tanta facilidade, se magoam com uma facilidade tão incrível. Não podem ser confrontados com certas coisas que são muito doídos, muito frágeis. Meus irmãos, Deus está nos chamando nesta manhã para fazermos um balanço da nossa vida. Amém? Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, há quanto tempo você frequenta, é membro dessa igreja, não sei quanto tempo você crê em Jesus, e me permita colocar a dúvida, se é que você tem crido em Jesus ao longo desse tempo. Não confundamos frequentar os assentos de uma igreja com ser cristão. Talvez você se julgue cristão, mas talvez muita coisa ainda precise de fato e efetivamente ser mudada na sua vida. Se estivéssemos nos momentos finais da nossa existência, será que poderíamos dizer com todas as letras que acabamos a carreira e guardamos a fé? Será que Deus tem sido glorificado pela nossa vida?
ou nós temos prestado um desserviço ao reino dele? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer a vocês nesse dia. Amém?